uma boa ideia desvirtuada, vamos assim dizer. Porque quando a legislação permite que instituições ligadas às universidades possam prestar serviços e serem remuneradas, isso é muito bom, porque isso faz com que a universidade ela também participe do mercado, ela também se oxigene, Sim. Ou seja, isso é salutar. O que não se pode é uma entidade ligada à universidade ganhar a licitação, aliás, ganhar o contrato sem licitação, por conta do benefício da lei, e repassar para empresas privadas que deveriam ter concorrido para ganhar o mesmo processo. Ou seja, nesse sentido, o mercado está sendo lesado. E os cofres públicos também, porque você deve estar pagando mais caro, ou você não está selecionando o melhor. Então, isso é uma burla à legislação. A ideia de consultoria, na minha concepção, ela é boa, ela não é ruim, porque se as empresas privadas, elas também recorrem às consultorias privadas, e as empresas privadas, elas inclusive têm uma estruturação maior, porque elas não dependem de uma rotatividade no comando, o que acontece no setor político. Eu acredito que a ideia é muito boa. Por exemplo, eu acredito que, por exemplo, o setor de turismo, aqui a gente discute se deve ser dado 3 milhões ou não para a Mangueira fazer promoção do Carnaval do Recife. 1 milhão para um show de Sandy Júnior, seja lá o que for. Ou para uma propaganda esporádica na televisão. Na verdade, tudo isso, a discussão é de péssima qualidade, na medida em que não há um planejamento estratégico. Ou seja, estava no planejamento estratégico esse tipo de propaganda, sim ou não? Então, como nós não temos um planejamento estratégico, a gente fica gastando e não sabendo do retorno. As consultorias, elas serviriam para isso, para um planejamento estratégico de pessoas que têm uma vivência, as pessoas que têm experiência internacional. Então, eu acredito que a ideia de consultorias, desde que não sejam efetivamente para beneficiar a caixa de partidos políticos que estejam no poder, que geralmente é o que no início, essa questão do debate. Eu acredito que a gente, e até fazendo uma consideração acerca daquela possibilidade de reforma política que a gente discutiu várias vezes aqui, eu acredito que esse não é o momento de fazer reforma política. Eu estou basicamente convencido disso. Ela é necessária, mas não é o momento atual. Porque nós estamos vivendo uma época tão atípica na política nacional de falta de consenso acerca de... tem um autor americano chamado Ronald Dworkin, que ele faz uma análise sobre o que é necessário para uma democracia se estabelecer. E ele fala que tem que ter pelo menos um consenso mínimo entre todos aqueles que estão na disputa. Esse consenso mínimo passa pela ética, passa pelo respeito mútuo. Então, nós estamos vivendo uma época na política brasileira de falta de respeito entre os adversários. Então, os adversários eles estão se consumindo, o debate fica sempre no campo da honestidade, quando todos são desonestos, colocado um em relação ao outro, e, nesse sentido, não há espaço para o diálogo, não há espaço para o campo das ideias. Porque toda vez que há, inclusive, por exemplo, um escândalo que emerge, e tem que emergir, porque a gente também não pode botar tudo, esconder tudo, é sempre o atacado, ele procura puxar o seu oponente também para a lama. Ou seja, isso cria um clima de falta de consenso mínimo. E perceba que a gente precisa restaurar isso, esse sentimento de dignidade na política, esse sentimento de moral, porque nós teríamos hoje condições favoráveis para o debate político se não fosse esse desrespeito. Porque existe um consenso econômico. Isso é que é interessante. Não há nenhuma alternativa econômica ao modelo que está posto. A oposição e o governo estão absolutamente no mesmo campo econômico. Então, o que é que acontece? O debate, quando ele vai para os grandes temas, ou deveria ir, não temos por conta dessa falta de respeito. Mas deixa eu dar uma política, a pessoa fica acanhada, não fala contigo. Mas se você diz...